Boa noite já, né? 6 da tarde, boa tarde, boa noite. A gente está começando, né, a nossa aula. Essa é uma aula das disciplinas de clínica ampliada, de promoção de saúde e da disciplina de saúde coletiva, que eu e o professor Toninho ministramos na Faculdade de Odontologia. Mas a gente está aproveitando também, né, Toninho, para conversar com o serviço. Tem vários colegas do serviço que a gente está vendo aí, dando oi para a gente, aqui no YouTube, colegas de outras universidades, porque é o momento da gente falar da atenção primária à saúde nesse contexto da pandemia da Covid-19. Eu falo que nesse momento que a gente só ouve na televisão, no rádio, sobre os hospitais de campanha, a compra de respiradores, a contratação de médicos, a gente tem ouvido tanto, né, nessa foco hospitalocêntrico, né, sobre a pandemia. A nossa proposta é a gente colocar a atenção primária à saúde nesse contexto, aonde a atenção primária está e o que ela está fazendo para combater a Covid-19. E aí eu queria agradecer muito a presença do professor Antônio Carlos Frias, que é professor da disciplina, mas que também é gestor da unidade do Aeto Curuvi. Ele conta um pouco tudo o que ele faz, é dentista da unidade, e o Lula Santos, que é agente comunitário de saúde e líder comunitário na São Remo, que é a comunidade vizinha da nossa Faculdade de Odontologia da USP. Então, eu queria agradecer muito a vocês, e primeiro eu queria perguntar para vocês, assim, só para a gente esquentar um pouquinho, eu queria perguntar para vocês como está sendo aí esses dias de vocês, você na unidade, Toninho, como gestor e como trabalhador do SUS, e o Lula como líder comunitário lá aí na São Remo. Pra vocês contarem rapidamente para a gente como tem sido a vida de vocês nesses dias. Bom, boa noite, Fernanda, boa noite, Lula, é um prazer compartilhar com você, logo vai chegar o Gabriel. Bom, falar um pouquinho da experiência minha, embora eu não trabalhe numa unidade de saúde, eu estou no ambulatório de especialidades, a gente está muito em confluência com as unidades na nossa área de abrangência, e a gente sabe da importância que tem esse trabalho dentro da comunidade. O vínculo que se estabelece é muito importante, porque... Olá, Gabriel, acabou de entrar. Tudo bom, professor? Tudo bom. Esse vínculo é muito importante. A prefeitura, 2 semanas e meia atrás, começou com uma nova estratégia de abordagem, inclusive no AE funciona assim. Todos os pacientes que chegam, nós coletamos o PSR e fazemos o acompanhamento diário desses pacientes com as informações. Porque a gente observou que no 4º dia esse paciente tem, geralmente, quando tem um agravamento, a gente aciona a ambulância e já leva esse paciente para um hospital de referência nosso, que para nós é o EMB. Porque a gente observou, ao longo da experiência, o agravamento de muitos pacientes depois do 4º dia. Então, se a gente identifica logo e já acompanha e monitora esse paciente, a gente evita que ele vá para um caso numa situação muito mais grave e acaba tendo que utilizar um leito de TI. Então, a gente está fazendo um monitoramento. Hoje, o ambulatório é responsável por funcionários da prefeitura e também pelo SAMU. Tá? Então, os funcionários do SAMU vão fazer testagem. E a gente está vivendo todo dia com a pandemia. Assim, do mesmo jeito que a gente tem pacientes e usuários, a gente também tem funcionários que se contaminam. Na minha unidade, eu tenho 96 funcionários, 8 foram afastados com Covid. Então, a gente, do mesmo jeito que a gente trabalha com os pacientes, a gente também trabalha com o cuidado dos funcionários que cuidam e atendem esses pacientes. Tá? E o vínculo na comunidade é o mais importante, porque identificar os pacientes, cuidar do paciente, dar atenção ao paciente, esse eu acho que é o maior trabalho do dia a dia, de formiguinha, da gente trabalhar. E, como eu falei no começo,
a conscientização da população referente a uso de máscara, isolamento, ficar o máximo tempo em casa possível. A gente vê isso mas é um trabalho diário. Bom, é isso. Aí deixo o Lula falar, que eu fico falando horas, Lula. Professor aí, tem ninguém vai falar, fala 4 horas. Tem que segurar a gente, Lula. Não, faz parte, né? Faz parte também que eu faço parte da classe dos professores também, sou professor de educação física, né? Atualmente eu faço parte do projeto Meninas em Campo, e é o futebol feminino. E faz maior falta você estar no campo nesse momento, né? Fazer todo o processo, dar aula para as meninas, estar com os colegas também que fazem parte do projeto. E como todo professor, nós gostamos de falar, né? Então não tem como. Mas vamos falar um pouquinho da nossa comunidade de São Remo. A comunidade de São Remo, nós montamos um coletivo, uma parceria entre Projeto Alavanca Brasil, Projeto Social Escolinha de Futebol Catumbi, Associação de Moradores da São Remo e a Associação Poliesportiva. Nesse processo, nesse coletivo, nós conseguimos fazer um trabalho, ao meu ver, muito bom, né, de conscientização com as pessoas, com os moradores, um trabalho, como o professor acabou de falar, de formiguinha, porque para manter essa galera dentro de casa é quase impossível. Quando nós falamos em evitar aglomerações, quando você mora dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, um exemplo, você mora num 4x4, você tem 4 crianças mais 2 adultos, você já tem uma aglomeração dentro de casa, né? Então, às vezes, as pessoas elas saem para a rua, talvez para não agravar tanto a aglomeração dentro de casa, mas aí quando você vai para a rua, acaba aumentando mais essa aglomeração. Hoje, nós podemos olhar um pouquinho melhor, né, que as pessoas estão um pouquinho mais conscientes no uso dos EPIs, porém, estão na rua, né, né, então, a periferia mesmo em si é um trabalho de formiguinha para tentar conscientizar as pessoas que têm que estar em casa, né, e é difícil, muito difícil, assim. Nós do coletivo fazemos várias divulgações, conversamos com as pessoas, entregamos orientações, conversamos no dia a dia. Alguns que nós já conhecemos assim com mais afeição, nós damos bronca mesmo. Ó, cadê a máscara? Cadê isso? Cadê aquilo? O que você está fazendo nesse horário na rua? Então, a gente consegue ter um pequeno controle em algumas pessoas, mas são pessoas mais próximas, que a gente pode ter um diálogo um pouquinho mais chato, né? E pegar mesmo no pé. E é um trabalhinho de uma ação social que pela primeira vez eu faço parte, né? Então, por morar e ser cria da São Remo, né? Desde criança, nascido e criado aqui dentro, são 46 anos ainda São Remo. Então, a gente vai vendo as dificuldades, as limitações, o como podemos falar com as pessoas, de que forma, até mesmo para evitar que a pessoa se sinta ofendida, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado do diálogo, de conversa, mas mesmo assim a gente ainda não consegue acertar de forma boa, né? Mas fica muito bom. Mas vamos lá, deixar um pouquinho para o Gabriel aí, porque senão fica muito extensa a nossa fala. Gabriel, a gente estava perguntando, né, para começar, o que vocês têm sentido, como vocês têm sentido nesses dias essa questão da pandemia no serviço e na rotina de vocês. O Toninho contou um pouco e o Lula também. A gente queria que você falasse um pouco como você tem sentido, do seu ponto de vista aí de dentista, a pandemia. Vamos lá. Boa noite, boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu queria deixar aqui falar que eu estou muito grato em estar na ponta, em estar atendendo, e apesar do medo, da angústia e dessa insegurança. O Gabriel caiu, ele já retoma. Caiu a conexão dele. Ele caiu a conexão. Bom, falar um movimento da comunidade que aconteceu. No começo ainda, a gente já orientava a dificuldade de
funcionários, use máscara, isso era mais tranquilo, mas muitas pessoas não vinham com máscara. E aí a gente orientava, vem na unidade, máscara, porque está funcionando, assim, entrega de remédio, algumas especialidades de exames mais complexos a gente está mantendo, então a gente sempre orientava. E no meio, na farmácia, funcionamento da farmácia, então a rotina diminuiu, a gente suspendeu alguns atendimentos, mas outros são mantidos. Tem uma senhora, veio na unidade e falou, olha, a gente está distribuindo máscaras, então ela doou para a gente, toda semana ela doa 100 máscaras para nós, e a gente deixa essa máscara, porque até então a gente está com dificuldade de EPIs para os próprios funcionários, e agora a gente tem uma doação dessa senhora da comunidade, que ela distribui 100 máscaras, e alguém está sem máscara na fila da farmácia para tomar vacina, a gente está conseguindo distribuir. Hoje em dia, assim, nos últimos dias dessa semana, diminuiu bastante as pessoas que procuram o serviço sem máscara, eles já estão saindo, mas quando tem, a gente, então, você vê o quanto a própria comunidade, às vezes, começa a se conscientizar que não é só para ele, é para ele, para o outro, para o próximo, pessoas que às vezes ele nem conhece. É como o Lula falou, esse trabalho de formiguinha, de um estar ajudando o outro, um conversando com o outro, e a proximidade nos acredita, porque não é o governador falando, não é o presidente falando, não é alguém na televisão falando, é o seu vizinho falando, é o dentista que ele confia que está falando, sabe? É a enfermeira que ele sempre vai levar as crianças a tomar vacina. Então, porque ele sente próximo. E é o que o Lula trabalha, essa questão do vínculo, tá? Da proximidade do vínculo, isso é importante. Então, o quanto a atenção primária à saúde, quando as agentes comunitárias estão visitando as casas, identificando acamados, identificando pessoas com alta vulnerabilidade social, os moradores de rua, porque aqui na região da Zona Norte a gente tem uma comunidade muito grande de moradores de rua. E o quanto a gente já percebe que eles também estão colaborando, porque eles também estão usando a máscara, porque assim, falar para o morador ficar em casa, ele já está na rua, a casa dele é a rua. É a rua. E a gente já começa isso a trabalhar, e eles estão mais conscientes dessas questões. Bom, o Gabriel chegou. Agora vai. Gabriel. Não, agora acho que vai, agora estou com sinal bom, consegui entrar pelo computador, tá? Estou confiante que agora vai. Se vocês não conseguirem me ouvir, vocês me avisem aí. Não, tá ótimo, o sinal e o vídeo. Então vamos lá, então acho que agora vai. Então, basicamente, a gente também tá um pouco inseguro, né, no atendimento, não tem protocolos estabelecidos de biossegurança, a gente está um pouco no escuro nesse primeiro momento. Porém, a gente tem que atender, né, e tem que estar na linha de frente. Então, quer queira ou não, tem um pouco de insegurança. Falando lá na equipe da Odonto, em toda a UBS ali, tem um pouco de insegurança. Mas eu acho que a gente vai conseguir sair dessa, e com algumas ações, né, que eu vou comentar logo menos, a gente consegue sair dessa mais fortalecido e conseguindo ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Eu acho que uma coisa importante que o Toninho falou e o Lula também falou, né, talvez nesse momento as pessoas tenham um pouco mais de noção do coletivo, né, Toninho? Então, assim, eu vou fazer máscara, vou levar lá na unidade, porque se as pessoas se contaminarem menos também, eu também fico menos em risco, né? Então, assim, as ações hoje que eu tenho individualmente, elas colocam o outro em risco, e o que o outro faz me coloca em risco, coloca a minha família em risco, né? Então, assim, a Covid veio para mostrar para a gente que as nossas ações, elas não são individuais, né? E essa doença se coloca muito assim, né? Acho que daí a importância realmente dessa ação do coletivo, da participação social, né, Toninho, nesse momento, eu acho que mais do que nunca, apesar da gente ter começado o ano de 2018, 2019, com a participação social tendo sido massacrada, né, por esse governo, né, a gente agora está vendo a importância que os coletivos, que as ONGs têm, né, que as OS têm, na verdade que todos os atores sociais têm,
né, junto com o governo, né? A gente precisa de todo mundo para fazer frente a essa pandemia, né? Então eu acho que é importante nesse momento a gente reiterar a importância da participação social para enfrentar essa pandemia, né? E muito bom a gente ter ouvido isso. O Gabriel, ele fez uma pequena apresentação para a gente, para contar um pouco do que está acontecendo lá na São Remo. Eu acho que a gente podia passar, né, Gabriel, para você contar um pouco o que está rolando lá. O que você acha? Com certeza. E o Lula também pode me ajudar e me interrompe se eu esquecer alguma coisa. E vai me ajudando aí nessa apresentação, Lula. Não, tranquilo. Né? Porque aí vocês vão juntos e vão apresentando. Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Vocês me dizem se vocês estão vendo. Sim, eu estou vendo, assim, tranquila. Então, tá bom. Aí você vai me mandando passar, vocês vão me mandando passar. O Lula apresentou já, né, os coletivos, né, todas as ONGs, todos os coletivos que tem na São Remo se uniram e fizeram um só. Então tá aí o logo de todos, né, que formam o coletivo São Remo. Aí é lá na Associação de Moradores, né? Fala aí, Lula. Isso. Essa foto, ela mostra o coletivo, que é o pessoal que vai para a rua, que faz as entregas de senhas, casa a casa, para que essa pessoa venha até a associação, devidamente com os IPIs, para retirar a cesta básica, né? Então, esse é o pessoal de rua. Esse é o pessoal que vai, bate na porta, entrega uma senha para que as pessoas venham até a associação retirar a cesta. Para evitar aglomerações, né? Isso. Aí, nessa outra imagem também são eles, né? Também passando nas ruas, orientando, chamando, conversando com as pessoas, entregando a senha, orientando também, né, o uso dos IPIs. E Lula, são todos moradores? São todos moradores, né, dentro desse coletivo que faz parte como nós falamos, é o pessoal de campo, né, que sai para a rua, faz as verificações, olham a casa, vê a real necessidade naquele momento daquele morador, para que ele seja atendido o mais rápido possível, né? Então a gente acaba fazendo um trabalho de formiguinha, mas que no início foi difícil, mas hoje a gente conseguiu ter uma estabilidade muito boa. Foi formulado senhas, né, para estar entregando para o morador, e ele vai até a associação de moradores com os devidos IPIs, e na foto do IPI a gente acaba entregando também na fila, né? Então nós temos o distanciamento da fila de 2 metros, acho a demarcação na rua. Aí. Tem uma foto que mostra vocês. Isso. Que nem aqui, ó, a entrega de senhas, conversando, aqui mesmo o chefão está orientando o morador, cadê a máscara, perguntando, né? Então foi algumas coisas que a gente também acabou questionando com as pessoas, né? E assim as pessoas estão sendo conscientizadas. Aumentamos o nosso leque, né? Nós conseguimos conversar dentro do coletivo e abranger algumas comunidades. No início mesmo, assim, de todo o processo nosso, nós conseguimos, né, o apoio, né, e até mesmo o pessoal da UBS, eles acabaram dando um apoio para a gente enorme. A gente voltou, Lula, só para falar para o pessoal que a gente voltou. Pessoal, a gente voltou, deu uma caidinha no streaming, mas a gente já está de volta. Poxa, pelo menos não foi eu. Não foi, dessa vez não foi o Gabriel, é assim mesmo, acontece mesmo. Eu estava comentando com o Lula, para ele comentar com vocês como que eles como eles classificaram as famílias por vulnerabilidade, que ele estava me contando isso ontem, né, Lula? Nós começamos, né, o início para nós foi muito conturbado, porque a gente não tinha direção, como que íamos fazer esse processo. E
a gente conversando com alguns atendentes, né, da UBS, a gente tentou se nortear, e eles acabaram direcionando a gente, ó, tem famílias assim, 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 foram falando, né, o momento das famílias, e a gente foi indo na casa, no endereço, atendendo essa família, observando, vendo a quantidade de pessoas, o momento da vulnerabilidade também dessa família, dos integrantes dessa família, e a gente foi sendo norteado dessa forma. Fomos iniciando um pré-cadastro, e dependendo do momento, a gente já saía com a cesta para entregar para essas famílias. Então, teve um momento que a gente estava era quase 1h da manhã, a gente fazendo entrega de cestas básicas no meio da viela embaixo da Marinês Beltrão, entregando para algumas famílias que não podiam sair para a rua devido ao momento bem vulnerável, a parte de saúde bem debilitada, e nós batendo ali na porta da família, entregando a cesta básica. Muitos se assustaram com o momento, todo mundo com os IPIs, batendo meia-noite, 11h30 da noite, meia-noite na porta, né? Mas assim, dentro desse parâmetro, a gente conseguiu, no primeiro momento, assistir bastante famílias, como nós classificamos, bem vulneráveis naquele momento, né? Na real necessidade. E depois nós fomos agraciados com uma quantidade de cestas e começamos a abranger a toda a nossa comunidade, aí fazer por setores, né? Onde a gente conseguiu fazer por ruas, delimitar as ruas por setores, entregar senhas e as pessoas irem até a associação. E foi dessa forma que a gente conseguiu atender a nossa comunidade com maior êxito, né? Dessa forma, assim, bem mais organizado, de forma mais controlada também, delimitando também o fluxo de pessoas na rua. A gente entregava 10 senhas, aguardava as pessoas pegarem as cestas e voltarem, regressarem para suas casas, e a gente foi controlando dessa forma. Mas um trabalho bem de formiguinha, mas que a gente conseguiu ter um resultado muito expressivo mesmo, né? Só complementando a sua fala, Lula, e a pergunta da professora, a gente também teve que tomar um cuidado, professora, muito grande para não expor nossos agentes comunitários de saúde, né, nossos profissionais que estavam envolvidos e tudo mais ao UBS, porque senão ia chegar a gente lá batendo, tô com dor de dente e preciso de uma cesta básica, tipo, expondo os agentes, né? Às vezes, você deu cesta básica para tal pessoa e não deu para mim, então a gente teve um cuidado muito grande em não expor os nossos profissionais. Precisa tomar cuidado também para não virar o assistencialismo pelo assistencialismo, né? A ONG pela ONG, não. Então, assim, e qual é o papel do Estado nisso tudo? É fomentar as políticas públicas de apoio agora emergencial, no caso de quem fica desempregado, né, Gabriel? De manter o apoio e o financiamento da própria atenção primária à saúde, do Sistema Único de Saúde, que foi tão castigado nesses últimos anos, né? Então, a gente precisa colocar tudo isso no contexto, né? Para a gente conseguir compreender de que essas ações que são feitas na comunidade, elas integram as políticas. Elas precisam integrar as políticas, né? Acho que isso que é importante, para não ficar descolado, né? As coisas não serem descoladas, né? É a viabilidade dela, assim, é o quanto a unidade de saúde está engajada com isso, está sensível com essas ações, o quanto ela faz viável a partir do momento que você tem as agentes comunitárias que conhecem a comunidade, a integração do processo dentro do conselho gestor da unidade, a relação com os líderes comunitários e o vínculo que a unidade de saúde tem com a própria comunidade. A partir disso, é o que o Gabriel está falando, a gente busca apoio externo para sustentar e viabilizar essa política. Então, assim, a partir de ONGs que tem, de organizações sociais e livros comunitários, do pessoal da própria igreja, os pastores, o quanto isso vai fortalecendo as ações. Então, porque, assim,
Isso é muito importante, é o que você falou no começo, assim, nessa questão da pandemia. O quanto isso, assim, ele acaba reverberando nas ações de tomar as pessoas mais conscientes dessa questão do distanciamento social, mas sem isolamento, assim. A gente se mantém o distanciamento social, mas mantém o afeto, o amor, a solidariedade. Isso é muito importante. Tá? De olhar o outro, entender as fragilidades do outro e poder compartilhar com os outros, tá? Mantendo esse outro em segurança, porque o conhecimento é muito importante para eles, assim, às vezes eles ficam totalmente perdidos em relação ao que fazer, como fazer, e essa questão que o Gabriel levantou, o quanto essa doença é perversa, principalmente quem é mais vulnerável. Eu estava conversando isso com o médico essa semana. A partir do momento que a gente está achatando a curva, e a gente está conseguindo achatar a curva, apesar dos dados onde o secretário falar que a gente está perdendo a batalha do Covid, mas a gente conseguiu achatar a curva, senão a gente estaria hoje no estado de São Paulo não com 300 mortes, com 1.000 mortes diárias. Então, a partir do momento que a gente achata essa curva do Covid de infectados de morte, a gente prolonga essa. Isso é óbvio, a gente vai prolongar. Então, esse processo, assim, é um processo natural. Porque, se não todo mundo ia ficar doente, aí não tinha nem ter aquela escolha de Sofia, né? As pessoas iam acabar falecendo em casa. O que a gente está tentando fazer é achatar isso, e aí esse processo de contaminação, ele vai se por mais tempo, para a gente conseguir que o sistema dá conta e conseguir até o momento que a gente tenha uma vacina, que tenha medicação segura. Nós não temos nenhuma medicação segura, não temos nenhuma vacina segura. A vacina que temos é ficar em casa, manter isolado, usar máscara. E o apoio da comunidade para os mais vulneráveis é muito importante, de alimentação, de sobrevivência, e é isso que o Lula está falando, que o Gabriel está falando. Bom, vão vocês falar, porque senão só a gente fica contando isso. Vamos lá, Lula, palavra para você. Dentro do contexto, dentro desse contexto, né, são perfis que a gente começa a conversar com as pessoas, orientar nessa curva, né, que falaram que estava tão alto, a gente conseguiu, ao meu ver, a gente conseguiu dar uma equilibrada, não da forma que gostaríamos, mas demos uma equilibrada. Porém, né, dentro da São Remo, a gente, na entrega de senhas, a gente descobriu várias pessoas que estavam infectadas, assim, mas estavam dentro de casa, dentro daquela quarentena de 15 dias dentro de casa, já tinham ido ao hospital, ficou internada, teve pessoas que ficaram 15 dias internadas, e depois desses 15 dias vieram para dentro de casa, ficaram mais 15 dias dentro de casa, sem sair para nada. Poucas pessoas têm um local assim de falar assim, ó, eu fico isolado, e mandou os filhos, né, para outro local, e ficou somente aquela pessoa dentro de casa, né? Mas teve essa sensibilidade de falar assim, ó, eu estou e eu preciso ficar sozinha, eu não posso contaminar minha família ou outras pessoas. Então, isso também é muito importante, onde também a gente olha também algumas pessoas que estão infectadas, e naquele momento a pessoa está normal, agindo normal, ficaram internadas, hoje estão expostas, sem IPI, sem nada, e andando normalmente na rua, sem um cuidado prévio, sem um cuidado com a própria vida e com as demais pessoas, né? E é um cuidado que até nós também, que fomos de casa em casa, nós ficávamos sabendo, a gente batia na porta da pessoa com todo o cuidado, a pessoa respondia por dentro da casa, ó, tá aqui a sua cesta, né? Tá aqui os seus kits de higiene e limpeza. Então a gente tem todo esse cuidado também para nos não pegar, ser infectado também, para não passar para nossos entes queridos também. E na São Remo, devido a essa ação toda, a gente descobriu que a terceira idade é um número muito grande aqui na comunidade, né? Um número de pessoas que nesse momento elas estão até ficando depressivas por estarem dentro de casa,
porque elas tinham uma vida, né, um pouco ativa, sai aqui, faz uma caminhadinha leve, coisa, né, coisinha bem leve assim, no dia a dia. Hoje está dentro de casa e fica estressada, fica sem saber o que fazer, porque levanta, limpa a cozinha, limpa a sala, limpa o quarto, acabou o que fazer. Acabou. Aí não pode sair porque alguém vai chamar a atenção, vai orientar, vai, não pode sair para a rua, né? Então, tem todo esse cuidado. E a nossa preocupação maior, eu, pelo menos como professor de educação física, eu fico muito atento com essas pessoas, né? Principalmente a terceira idade. Hoje mesmo nós comentamos no coletivo de algumas senhoras que a gente não está vendo. Então, ir lá, bater na porta, ter esse cuidado para ver se está tudo bem com a pessoa, né? Eu tive numa comunidade vizinha também, teve um problema de uma pessoa, ela tá, naquele momento, ela estava acostumada a sair de casa, fazer sua caminhada, e ela ficou estressada, então teve alguns problemas também de saúde, acabou agravando, né? A hipertensão, diabetes, e a gente ficou tenso, né? Pô, e agora? Aquela senhorinha, ela acabou ficando, naquele momento, muito estressada, até quase chegou a desmaiar, né, no meio da rua. E a gente fica de mãos atadas. O que fazer nesse momento? Como orientar? De que forma? Porque as pessoas de mais idade, elas têm uma forma elas têm uma vivência diferente da nossa, mas que a gente assim, é um pouco mais novo. E eles são teimosos, né? Você está orientando e eles não querem ouvir o que você está falando, né? E às vezes dá aquela impressão, o que você entende da vida? Pô, eu sou muito mais experiente. E a gente fica até com receio também de orientar essas pessoas. Mas o cuidado com a terceira idade, pelo menos dentro do nosso coletivo, a gente está sendo bem expressivo, procurando, orientando, as pessoas, até evitando que elas vá até a associação para retirar algum alimento, algum kit de higiene pessoal. A gente procura ir na casa e deixar, para facilitar também essa movimentação dessa pessoa de idade. Gabriel, e como estão as coisas aí? Deixa eu só dar uma pontinha. Sim. O que o Lula está falando é o seguinte: o idoso é muito difícil você conter, porque quem é esse moleque que está falando comigo, né? Pô, eu sou bem mais velho, então é essa a questão. E quando você tira essa oportunidade de ele ir na padaria, comprar pão, ele ir na feira, comprar salsinha, ele ir fazer algumas coisas, que é a rotina dele, ele perde o significado social dele. Então, esse significado social, ele fala, pô, eu não faço nada, eu estou inútil, eu estou imprestável, você manda eu ficar em casa, eu não tenho mais nada o que fazer. Então, esse significado social é muito difícil a gente pegar e conversar com ele, falar, olha, é um momento pontual, isso vai acabar, mas, por enquanto, você tem que se proteger. E o que o Lula está fazendo, indo, conversando, batendo, como o senhor está. Essa conversa é muito importante, porque ele também se sente acolhido. Ele se sente, alguém está prestando atenção em mim, alguém está se preocupando comigo, porque conviver consigo mesmo é difícil, conviver com essa solidão não é fácil, ainda mais uma pessoa que, assim, eu vejo, assim, a sala da gente na comunidade é a rua, né? A sala para nós é a porta da rua, a gente está na rua, está na sala de casa, não é isso, Lula? Com certeza. A gente... É isso, assim, a rua faz parte da nossa casa, porque a gente está na rua, está na casa, porque de tão próximo que é. E agora acaba, né, não pode, né? A rua é um perigo, né? Acaba sendo esse perigo e como o professor falou, é a extensão da nossa casa. Eu mesmo, eu fico olhando o nosso campo de futebol, sabe assim, dá aquele... Você olha aquele aperto, cadê as crianças, cadê aquelas aulas, cadê o pessoal brincando, se divertindo, mas o momento é propício para que fiquem em casa, né? É muito difícil você conter também as crianças, para não ir para o campo, para as aulas, e eles estão com energia para queimar, e você tem que estar orientando. Vocês sentem que essas ações que vocês estão fazendo no território estão surtindo efeito, Lula? Que as pessoas estão ficando um pouco mais em casa? Vocês acham que se vocês não tivessem aí, a contaminação tinha sido maior? Dentro do coletivo, observando o coletivo, hoje a gente consegue ter um parâmetro maior e melhor, né? A conscientização da população, na observação nossa, está melhor. O pessoal está com os EPIs,
Hoje mesmo eu dei uma volta na São Remo antes da nossa live aqui, a rua estava praticamente deserta, né? Então as pessoas elas entenderam que eu preciso ficar em casa, o isolamento social, eu preciso ficar, mesmo que dê uma voltinha, vai na padaria, enfim, mas é uma coisa rápida, vai e já volta e se mantém em casa. E no início não, as ruas estavam lotadas de uma tal forma que você falava, oh, nossa, é feriado hoje, o que está acontecendo? Mas eu fiquei super feliz entre ontem e hoje, observar a São Remo aqui mesmo, ela tá bem abaixo o número de pessoas, o fluxo na rua, né? Então, nessa parte, a gente pode-se dizer que nós estamos bem, conseguimos chegar no objetivo. Você sente isso, Gabriel? Você sente certeza. que essas ações, elas surtem efeito? Com certeza, professora. É importantíssimo essas ações que a gente está tentando fazer, está fazendo na comunidade, porque muitos profissionais são autônomos também. Então, assim, é muito difícil esse profissional autônomo que leva o pão para casa ficar em casa. Ele vê o filho dele sem comida. Como que você fala para um cara desse ficar em casa, né? Fora a questão também do acesso à informação e tudo mais. Então, assim, o coletivo ele tentou trabalhar com educação e saúde também, com carros de som passando, né, Lula? Com carros de som passando na comunidade, falando da importância de ficar em casa, de não sair, não fazer aglomerações, baile funks, essas coisas que a gente sabe que rolou. A gente também está preocupado com a questão do álcool em gel. Para a gente, a nossa realidade é totalmente diferente. Então, a gente conseguiu uma doação, acho que ele está até assistindo aí, de um colega que é engenheiro químico e tem uma empresa de álcool em gel. Ele doou, acho que foi 400 litros de álcool em gel que a gente colocou em frascos e estamos entregando junto com a cesta. Não sei falar o número exato, mas foi mais de 8 mil máscaras arrecadadas. Então, assim, acho que a população da Serra beira em 10 mil pessoas, então foi quase uma máscara para cada habitante, né, mais ou menos. Então, essas questões de levar o alimento para casa, né, de você ter menos brigas familiares ali, então a gente sentiu que isso deu para deixar a pessoa um pouco mais em casa, um pouco mais segura. Pô, pelo menos eu estou com alimento aqui, eu fui assistido, eu não vou passar fome. Então, essa insegurança, esse medo, né, e esses problemas psicológicos que vêm junto com essa situação, talvez a gente conseguiu diminuir um pouco. Então, acho que é muito importante e dar continuidade nesse processo, né? E por isso que é importante de ter recursos, tanto do governo, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, para ajudar a gente a dar continuidade e expandir esse projeto para outras comunidades. Por exemplo, uma das cestas, a cesta que vai ser entregue para 200 famílias, quinzenalmente, ela não tem só alimentos perecíveis, tem alimentos não perecíveis também, que é muito importante para a nossa nutrição. E eles têm uma equipe de nutricionistas que criaram uma cartilha que vai junto com a cesta, dando receitas para você otimizar toda a casca, todo aquele alimento. Então, isso é muito legal. E tem uma parte que chama Alimento para a Mente, que vai vir 2 podcasts que você consegue acessar através da internet ali com o QR Code. E com esse podcast você vai ter dois podcasts, um relacionado à saúde mental, né, falando dos problemas e como tratar e como a pessoa pode se ajudar ou ajudar as pessoas ao seu redor. Isso serve tanto para o profissional da saúde quanto para os moradores, né? E também tem um podcast falando para diminuir o estresse. Então vai ter som, vai ter respirações, você, né, ensinando como você respirar para tentar diminuir o estresse. Então, a gente está preocupado realmente com a saúde no geral dessas pessoas menos vulneráveis. E para a gente é muito difícil entender como não consegue comprar um álcool em gel. Tipo assim, R$5, R$10, não ter esse dinheiro, assim, para a gente não, sei lá, eu particularmente, é muito difícil de eu entender. Como assim a pessoa não tem R$10? Não tem. Então, assim, chega numa situação que precisa do assistencialismo. Eu sei que também não só por fazer o assistencialismo, mas nesse momento não tem como você... Eu costumo brincar, eu acho que o ideal não é dar o peixe, é você dar a vara e ensinar a pessoa a pescar, né? Com N forma de fazer isso, mas nesse momento não tem como não dar o peixe e não dar uma força, não chegar nessa família e falar, ó, temos esperança sim, né, não dá mais esperança para essas pessoas, né, de uma maneira simples. E a gente também pensou no kit, aqueles kits que você conseguiu junto com os projetos sociais aí da faculdade, doar, então a gente coloca junto com a cesta básica, junto com a máscara e tudo, a gente tenta fazer não uma cesta básica, tenta fazer uma cesta
De promoção de saúde. De promoção de saúde. Olha, eu queria uma nova básica. Eu acho que vocês estão falando um pouco de promoção de saúde, né? Acho que promover saúde, quando você está falando de alimentação saudável, de higiene bucal, da higiene corporal, da prevenção, né? Quando lava as mãos ou usa o álcool gel, né? Da prevenção, claro, agora do novo coronavírus, que é o nosso foco principal, mas a gente está começando aí o inverno, né? A gente vai entrar no inverno e nós vamos começar a enfrentar os outros vírus respiratórios, como se não bastasse um. Com certeza, né? Daqui a pouco vem aí o H1N1. Então, a gente precisa. Então, a gente está fazendo promoção de saúde, né, Toninho? E isso é uma coisa muito legal. Aquilo que você falava, que quando você lia uma ata e você não conseguia entender muito bem que negócio era esse da promoção de saúde, né? Promover saúde é isso, é fazer uma cesta básica que não só coloca arroz e feijão na cesta básica, mas que pensa em alimentos nutritivos, que pensa em reutilizar a casca e aproveitar tudo que tem no alimento, que trabalha do ponto de vista multiprofissional, porque você falou das nutricionistas que ajudaram vocês nas cartilhas, que trabalha a comunicação em saúde, que vai ser nosso próximo módulo da CAPES, e eu sei que o Toninho também trabalha na saúde coletiva, né? Hoje a gente não está podendo ir para as escolas, mas a gente pode fazer um podcast, a gente pode fazer um vídeo igual a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer uma cartilha e entregar junto com o kit que a gente mandou para as escolas, para as crianças. Então, assim, é possível fazer prevenção e promoção mesmo em tempo de pandemia, né? Então, essa atenção primária, ela tá viva, né, Gabriel? Ela não parou, ela não está esperando o cara ir para o respirador, e quanto mais ela atuar, menos as pessoas precisam ir para o respirador. Né? Acho que isso a gente precisa entender, né, Toninho? Exatamente. Né? Acho que isso que essa é a tônica, e por isso, assim, da live, né? O quanto a aproximação e o vínculo da atenção primária à saúde é um diferencial para as comunidades. Então, para as comunidades, esse elo é muito importante. Como esse elo, assim, fortalece a própria comunidade, e você vai ver que depois dessa pandemia, apesar de toda tristeza, apesar de perdermos amigos, ele vai estar mais fortalecido. Tá? O próprio SUS vai ter uma outra conotação. A gente está vendo o Brasil, mesmo com tantas mortes, a gente está vendo qual a importância de ter um sistema único de saúde, tá? Articulando todas as ações. Então, o quanto isso é importante, está sendo importante, será importante durante essa pandemia e posterior a essa pandemia. Então, e quanto isso acabou, assim, porque a gente estava num período onde se estava deixando de lado, assim, pouco investimento em saúde, pouco investimento nas equipes, alguns municípios desarticulando a equipe, desarticulando o serviço, tá? E a partir do momento que você começa e tem essa pandemia, você vê a importância das equipes, você vê a importância da unidade básica de saúde, o quanto isso tem num sistema estruturado. Municípios que têm isso menos estruturado vai sofrer mais, está sofrendo mais. Municípios onde isso é mais estruturado e tem uma conexão muito mais forte com a comunidade, que a gente falou, eu e o Lula falamos, essa questão do vínculo, a gente vai conseguir passar. Muita dificuldade, a gente sabe disso, assim, a gente sabe das pessoas que, como o Lula falou, depois de sair da UTI, depois de sair do hospital, tem um processo de recuperação que não é fácil, assim, todas as sequelas que a doença causa, a pessoa ainda vai sofrer muito, mas essa proximidade da comunidade ajuda a aliviar todo esse sofrimento pós-processo na recuperação do paciente.
Ó, a Mariana está contando que o pai fez o teste para a Covid hoje, o agente comunitário veio com a equipe e me deu o WhatsApp dela, né, para depois acho que ter a resposta, que acho que é isso, né, olha, eu sei que você está preocupado com o teste, mas está aqui meu WhatsApp, qualquer coisa você manda mensagem, né, é essa proximidade da atenção primária à saúde, que não tem hospital, não tem UTI, né, Toninho, esse vínculo, não tem, gente, não tem, né? Então, assim, a gente está ouvindo falar muito nesses hospitais de campanha, nananã, mas, assim, é na atenção primária que a gente consegue acolher, que a gente consegue dar o WhatsApp para o paciente, bater na porta, conversar com o velhinho, olha, não sai de casa, é para o seu bem, né? Então, é nisso que a gente precisa, é isso que a gente precisa fortalecer se a gente quiser vencer essa pandemia, né? Senão não vai ter hospital de campanha que chegue, né, Toninho? Né, Não, Gabriel? e é o que a gente está falando, assim, todo paciente que chega, que relata que tem sintomas, a gente faz o teste, a gente está acompanhando. Então, todas as, assim, os sintomas de gripe respiratória, porque o teste não é na hora, ele demora. Antigamente, demorando uma semana, agora a gente conseguiu reduzir para 72 horas. Mas a gente está monitorando, então, assim, eu sei, a lista que a gente tem que ligar é grande. E aí a gente põe todo mundo, o pessoal da enfermagem, põe dentista, põe todo mundo ligando para saber como o paciente está, para monitorando o caso, ele teve febre, teve piora, teve melhora. Esse acompanhamento é fundamental. Uhum. E o paciente também se sente acolhido, porque ele fala, olha, a importância é que alguém está sentindo, porque lá deixar ele, ó, tive o sintoma, estou em casa, e ninguém quer saber, não. Então, o quanto esse vínculo da atenção primária está ligando, está se preocupando, está monitorando o caso, tem uma piora, quando algum dos pacientes nossos tem piora, a gente já aciona a equipe, vai na unidade, se o paciente pode vir na unidade, é passado por um médico, se não, ambulância, manda para o hospital de campanha. O quanto isso é importante, porque se a gente conseguir, nos primeiros sinais de agravamento da doença, que a gente percebeu que é do 4º para o 5º dia, identificar e já acolher esse paciente, o desfecho será muito melhor. Tá? Então, essa proximidade, né, é muito importante. Assim, então, essa estratégia, eu sei que foi muito desgastante a gente construir essa estratégia, tá? Lá na coordenação central da prefeitura e de Jane, de trabalhar isso, mas a gente viu o quanto isso é necessário. Tá? E vocês estão de parabéns. Estão empenhadas nisso, mas é o trabalho que a gente tem que fazer com todos, né? Não tem... Aproveitando a fala do professor, e assim, esse acolhimento facilita até que a pessoa, o paciente, ele vá procurar a ajuda, ele vai no médico. Porque hoje, se você olhar a realidade hoje, as pessoas estão com medo de ir para o hospital devido à infecção, ela está muito generalizada dentro do hospital e a pessoa não voltar mais. Então, ela fica com receio. Nossa, eu vou para o hospital, mas será que eu volto? Sabe, querendo ou não, o psicológico dessa pessoa, ela abala naquele momento e fala, não, eu vou ficar dentro de casa. E nesse ficar dentro de casa, vai agravando de tal forma que quando for procurar ajuda, talvez não tenha mais ajuda, né? E é uma coisa que eu e o Gabriel, a gente estava comentando isso hoje de manhã. Quando a gente foi em alguns lugares entregar uma cesta básica, hoje as pessoas não estavam entendendo. Nossa, como chegou essa cesta aqui? Quem mandou para cá? Quem indicou? E você percebia no semblante daquela pessoa que aquela cesta chegou no melhor momento, assim. Quem são essas pessoas? Quem são esses anjos aqui? Quem direcionou? Então a gente chegou com álcool gel, a gente chegou com álcool higienizador, produtos de limpeza, e sabe assim, mais a cesta básica. E a pessoa fala assim, nossa, obrigado. Tipo, agradecer nós, assim, de uma forma tão expressiva que a gente... A sensação de dever cumprido naquele momento. Foram 40 minutinhos de deslocamento entre a Avenida Rio Pequeno, Corifeu e Leopoldina. E você vê na feição daquela pessoa, fala assim, nossa, chegou em boa hora, obrigado. Né? Então, essa aproximação social, esse aconchego, esse acolhimento, o pensar, né, no outro, não somente em você, mas no outro, na outra pessoa e no todo, né, fica mais fácil a gente trabalhar. Eu mesmo, eu não tinha noção de como seria trabalhar um social da forma que eu estou inserido nesse coletivo da São Remo. Que coisa boa. E é muito gratificante você chegar na sua casa e falar assim, não, tomou um banho, deitou e fala assim, nossa,
estou feliz hoje, a gente conseguiu atender mais uma família, a gente conseguiu atender mais uma pessoa, mais uma criança que você deu um kit de higiene bucal ali, ele ficar sorridente, né, e te agradecer. O sorriso de uma criança não tem dinheiro que pague, né, porque a criança ela é verdadeira. Se ela gostar de você, ela vai falar que gostou de você. Se ela não gostar, ela não gosta. Né? Então, isso é muito gratificante, né? E não tem nem palavras para falar sobre isso. Lula, deixa eu falar aqui, ó, o Renato César Silveira tá falando que Londrina tá ligado no Dr. Gabriel, acho que é algum fã do Gabriel. O Bruno Matucci, que fez a live com a gente segunda, tá lembrando que além de cuidar dos pacientes diagnosticados, a gente tem que cuidar dos contactantes, né? Então todo mundo que teve contato com aquela pessoa deve ficar isolado e a gente também deve ligar e monitorar. Mais trabalho para atenção primária, o Bruno tá querendo dar mais atenção, mais trabalho para atenção primária. Então, ligar não só para quem a gente tem suspeita, mas também para os contactantes, para ver se essas pessoas também não desenvolvem sintoma, independente, né, Bruno, desenvolver sintoma, ficar isolado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas são assintomáticas, né? A Ivete Rodrigues está perguntando como estão funcionando os agentes comunitários na São Remo, Gabriel. Você quer falar um pouquinho? Claro, vamos lá, só finalizando e complementando o que o Lula falou, a gente devolve um pouco de esperança, né, para essas pessoas quando a sexta chega, né, recarrega as energias dela ali para continuar essa quarentena, para dar, né, já é um momento difícil, a gente acaba recarregando as energias para passar por esse momento tão difícil. Então, os agentes comunitários foi basicamente o que o Toninho falou, tá exatamente igual. A gente recebe instruções da supervisão, eu acho que é padronizado, né, na rede. Então, os agentes comunitários de saúde, além de mapear esses casos que estão com coronavírus, eles também fazem um acompanhamento, né, muitas vezes eu vejo eles levando, às vezes, oxímetro, né, para medir a oxigenação do paciente, ou então perguntando, tendo esse carinho com o paciente, ele vê realmente que alguém está preocupado com ele e já fica acionando qualquer coisa, já aciona o médico já. E lá também tem essa questão dos acessos, como eles são moradores da comunidade, muitos são pequenos líderes ali das suas regiões ali, né, das suas ruas, e quando acontece algum problema de saúde, alguma coisa, eles são contactados ali. Então, eles estão fazendo um trabalho muito importante, que é esse de formiguinha que a gente comentou, que é de educação em saúde, ficar cobrando as pessoas que estão fora de casa, por que está saindo de casa, você não pode sair de casa, você já foi diagnosticado, então fazer esse controle social aí é bem difícil, né, e eles estão na linha de frente, literalmente, nas ruas, fazendo essa educação aí, né, tentando reeducar a população a ficar em casa, a levar, às vezes, uma máscara para os pacientes de risco, né, muitos pacientes, às vezes, saem sem máscara porque não tem como comprar, eles acabam dando, a gente deixou máscaras com os ACS também, caso eles encontrem alguém que precise e esteja sem máscara. Álcool em gel também a gente distribuiu para todos os funcionários da UBS, para os ACS levar também com eles para proteção própria, enfim. Então a gente tenta fazer, eles são de suma importância, na minha opinião, nesse momento, né? Todo mundo tem a sua parcela de importância, mas eles, eu tenho um carinho especial com os ACS, sempre tive, porque eles realmente estão de frente, eles que falam com o paciente, às vezes correndo muito mais risco que a gente que está super paramentado, né? Às vezes eles estão com uma máscara, agora chegou de protetor facial para eles, aquele Face protetor, Face Shield, e enfim, eles têm uma função super importante. Não sei se respondi, talvez o Toninho complemente, mas acho que foi basicamente o que o Toninho falou. O Reginaldo está falando que as pessoas normalmente já passavam fome antes da pandemia, agora isso só revelou mais miséria ainda, né? A verdade é que a pandemia escrachou muitos problemas sociais que a gente já tinha, né? E agora as coisas estão mais reveladas, né? Mais à mostra, né? Acho que a pandemia fez isso também, né? O Zé Carlos Vivo está mandando um abraço para o amigo Toninho, que é sempre brilhante. A Mari está falando que, como sempre, é importante e valioso o que já construímos como atenção primária. Permite todo esse controle agora. Como estaríamos sem essa rede, né? Então, acho que é uma reflexão, né? Acho que a gente, de fato, imaginar hoje, e a gente vê países, né? Vamos lembrar do sonho americano aqui?
né? A gente vê aí os Estados Unidos, por exemplo, como os Estados Unidos estão sofrendo, porque não tem uma atenção primária forte, porque não tem um sistema de saúde universal, público e gratuito, que pode agora fazer frente a essa pandemia. A gente tem um sistema sofrido, que apanhou desde 88. Desde a sua construção, nós somos subfinanciados, há de se lembrar. Hoje a gente pode estar em pior situação por conta das PECs da morte e desses últimos governos, mas a gente nunca teve financiamento adequado, mesmo nos governos de esquerda, cá para nós. Né, assim, Toninho? Vamos fazer a nossa meia-culpa. Fernanda, a Mariana, é impensável, a gente não consegue pensar. É a mesma coisa, assim, falar. Para mim, como é ter uma casa sem fogão, porque eu já nasci com casa sem fogão. Agora, eu sei o quanto é importante assim, uma casa com geladeira, porque assim, não ter geladeira, não ter energia elétrica, quando você tem, é uma coisa incrível. Falar para a geração jovem como é viver sem celular, para eles não conseguem pensar, porque eles já nasceram com celular. Para nós, não. Nossa, isso é uma revolução. A Malala fala, quando ela morava no Paquistão, quando ela foi transferida e tinha água na torneira, ela fica, nossa, tem água na torneira, porque a água para ela tinha que pegar num poço. Então, para nós, viver sem SUS, a gente não consegue imaginar como é viver sem SUS, passar uma pandemia, porque a gente viveu muito tempo com o SUS. A gente convive com ele, então acha que ele sempre foi eterno e é natural. Então, a gente não consegue conceber as coisas se ele não existisse, porque ele faz parte da nossa vida, com pouca verba, com pouca possibilidade, às vezes faltando profissional, mas ele faz parte da nossa vida. Então, a gente não consegue pensar isso sem ele, tá? Porque a gente não viveu sem ele. Então, é tão natural, assim, é tão natural as pessoas que ele acaba convivendo isso junto com ele. Então, a gente não consegue pensar. Infelizmente, a gente não consegue fazer parâmetros se a gente não tem referencial anterior. Os nossos referenciais são ou porque a gente viveu o processo de construção do SUS, tá? E viveu essa construção diária. Então, por isso, a gente não consegue pensar num país como o Brasil sem o Sistema Único de Saúde. Com todos esses problemas, o quanto a gente está conseguindo enfrentar essas pandemias. E o que eu vou replicar o que o governo francês falou. Mais do que um problema, essa pandemia de infecção de vírus, a gente tem um problema de informação. Tá? Se a gente conseguir alinhar as informações, que a gente conseguir falar a mesma língua, que desde lá da caserna do Ministério da Saúde, tá? Das secretarias, das prefeituras, a gente conseguir um alinhamento de conversa, fica mais fácil, porque a gente tem o rumo de conversar, então entender. E quando o que o Lula fala, olha, tem alguém próximo que está falando que é importante usar máscara, quando se reforça, isso para a comunidade, para ele é importante, porque é alguém que ele confia. Então, essa comunidade estar junto com as agentes comunitárias, isso para ele tem um significado muito importante, porque é alguém que ele está ali todo dia na lida, no trabalho, nas dificuldades, tá? Entregando alimento. Então, isso fortalece o que a gente começou a falar, né, Lula? Questão do vínculo. Acho que a bola é para você, né? Esse vínculo é muito importante. Como eu estava aqui pensando, né? O coletivo São Remo, né? Eu já estou um pouquinho além, pós-pandemia. O quanto vai estar fortalecido esse coletivo? Porque juntou-se Alavanca Brasil, Projeto Social Escolinha de Futebol Catumbí, Associação de Moradores, Associação Poliesportiva, e outras que podem se agregar a esse coletivo pós-pandemia. O quanto não vai ser sólido e construtivo para a nossa própria comunidade. Esses elos, né, essas alianças, para a gente fortalecer a nossa comunidade, fortalecer os dizeres, né, as orientações, a reeducação de várias situações, em vários momentos, para que no nosso amanhã a gente possa depois pensar, nossa, passou. O que nós podemos adiantar, o que nós podemos pensar para melhorar tal situação, né? Atender aquela senhorinha, um trabalho com a terceira idade, desenvolver diversos trabalhos dentro da nossa comunidade que
abranja toda a nossa comunidade, desde uma Isso. criança de 6 anos a um idoso de 80. Então, isso é muito importante dentro de uma comunidade, né? Você está dentro e inserido em ações sociais e também olhar para a favela vizinha, para nossa irmã, para nossa co-irmã. Como que está lá? O que a gente pode copiar da nossa irmã? O que nós podemos, o que também pode ser copiado da São Remo para outra comunidade, para outra favela. Então, eu vejo muito disso. Nós estamos aprendendo com o momento ruim. A compartilhar. O momento ruim, ele veio para nos unirmos e achar soluções. E pensar no outro, no próximo, não somente no eu, no próximo. Né? E isso é muito importante, ao meu ver. Assim. Lula, que bom. Ó, Lula, a Marilda Marta, não sei se ela é mãe do Gabriel ou sua mãe, ela tá falando, parabéns, meu filho, continue fazendo bem pro próximo, tenho muito orgulho de ser sua mãe. As mães fazem mesmo, a mãe do Matuque também ficou Fica em casa, fazendo... mãe. tem que ficar em casa, obedeça seu filho, fique em casa. Essa aí também é teimosa, viu? Vai no mercado. A Raquel, que é nossa aluna de mestrado, está falando que dentro de casa, vendo notícias do quanto nosso país está retrocedendo, eu precisava de uma injeção de esperança de ser humano e no cidadão brasileiro, né? Pessoas na ponta que fazem a diferença. A gente, na disciplina de clínica ampliada, né, resolveu trabalhar a questão do coronavírus, e alguns alunos, foram poucos, mas que, professora, eu não sei, me angustia um pouco trabalhar essa coisa da Covid e tal, e eu acho que a gente precisava primeiro mostrar que é um problema real, né, Toninho, que hoje o Gabriel se formou com a gente há tão pouco tempo e está aí enfrentando o dia a dia dessa pandemia de frente, com toda a coragem, com essa bravura que ele está mostrando aí, com esse comprometimento com o SUS, né? Então, que bom que a gente pode formar os nossos alunos com essa capacidade de enfrentar qualquer desafio que vem pela frente, inclusive a maior pandemia da história contemporânea da humanidade, né, Gabriel? Que bom que a gente pode formar alunos como você. Mas eu acho que é importante os alunos compreenderem também que há esperança, né? Que nesse meio de pandemia, como o Lula está falando, tem muito aprendizado, né? A gente está encontrando forças da onde a gente nem sabia que tinha, né, Lula? A gente está encontrando gente boa, que está fazendo coisas boas que a gente nem conhecia. Não é? Vocês nem se conheciam. Você falou, eu não conhecia o Gabriel. E agora vocês estão aí juntos na luta, na lida. Não é? Então eu acho que esse momento de pandemia possibilitou também isso. Que a gente se encontrasse pessoas boas e que pudessem fazer isso. O sistema de saúde que foi tanto... Nossa, a gente teve uma PEC da morte aí, ninguém falou nada. Né? Tiraram o dinheiro da saúde, da educação. Hoje, toda a aposta da sociedade é em cima do sistema de saúde, do SUS, da universidade pública, né? Não é mesmo? Da ciência, não é? Estão esperando a nossa vacina, ou vai começar, o Butantan começou o teste de vacina, quer dizer, os pesquisadores voltaram à cena, então assim, que bom que a gente pôde pelo menos aprender, né? Precisou aparecer um vírus, é uma pena, mas que pelo menos a gente aprenda com essa pandemia, né? Acho que esse momento ele pode servir para trazer essa esperança mesmo, né? Então eu acho que é isso. Eu acho. Eu tenho visto coisas boas acontecerem, né? Então é isso, né, Raquelzinha? Vamos achar esperança. É isso. Para nós mesmo que somos da favela em si, a gente está conseguindo a ajuda de pessoas que não conhecem como que é a vida dentro de uma favela, né? Então, chega, procura, encontra um contato para saber como que pode entrar na favela para ajudar também com doações. Pessoas físicas, assim, anônimas, que não querem se identificar, mas elas querem ajudar o próximo, né? Então, essa semana mesmo eu estive conversando com um aluno da USP, e ele perguntou, Lula, na realidade eu não conheço nada da favela, como que é a favela em si? Ele até brincou, ele falou assim, eu vivo num mundo diferente, eu não sei como que é a realidade da favela, como que eu posso chegar até aí
para fazer uma doação, eu posso ir a pé, eu posso ir de moto, como que eu devo ir? E eu até brinquei com ele, falei, não, você pode vir da forma que você achar melhor, de moto, a pé, de bicicleta, você vai ser muito bem-vindo aqui. Uhum. E a porta da associação, ela está aberta para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, o trabalho do coletivo, né, o trabalho que está sendo feito dentro do coletivo, com transparência. A gente está tentando ser o mais transparente possível em todas as ações, em todas as recepções, todas as doações recebidas, da forma que a gente está fazendo as entregas para o morador. Muitas vezes, nós fazemos foto da pessoa recebendo aquela doação, para quê? Para mostrar para as pessoas que doaram que realmente foi repassado, não ficou em nossas mãos, a gente repassou aquela ajuda. E, às vezes, uma ou outra pessoa, não posso tirar foto, não quero tirar foto, beleza, a gente respeita. Mas a maioria das pessoas preferem tirar foto para falar assim, agradecer o próximo, agradecer quem está nos ajudando. Né? Então, a gente brinca, né? Brinca e fala a realidade, da ponte para lá. Né? Não conhece a periferia, mas teve pessoas que vieram, atravessaram a ponte e falaram assim, opa, vou entrar na favela, vou conhecer alguma pessoa ali, me inserir para fortalecer também essa ação social. Né? Fortalecer. Gente, a gente está caminhando para o fim da live, senão fica muito longo. Mas eu queria, nesse final, que o Gabriel contasse um pouco sobre a campanha, né, que vocês estão fazendo, sobre todas as ações, e finalizar, então, com essa ideia de pós-pandemia, né? O que vocês esperam que vai ser da atenção primária à saúde, dessas ações no território que vocês fazem, no pós-pandemia, para a gente poder encerrar, a gente precisa encerrar. É isso aí, muito boa a discussão, essa discussão aqui é uma discussão que vai horas, vou tentar dar bem sucinto, agradecer todo mundo aí, minha mãe que está assistindo, e todo mundo aí que contribuiu, e pode me chamar no Zap, enfim, a gente discutir também isso posteriormente, eu acho que a discussão é muito ampla, e perguntaram também como está sendo os atendimentos de urgência, né? Primeiramente, a gente tem um receio de atender. Falar que não tem é mentira. A gente tem um receio, tem um medo e angústia de estar lá no dia a dia. Falar que não tem é mentira. Mas, por outro lado, é muito gratificante quando a gente consegue tirar uma dor de dente, drenar um abscesso e dar um pouco mais de dignidade, de saúde, de paz para aquela pessoa que está passando por todos esses momentos e ainda com dor de dente. Graças a Deus eu nunca passei por dor de dente, então eu não sei falar se dói muito, mas os relatos que eu tenho é que é muito dolorido. Então a gente usa todos os EPIs que N95, enfim, que a secretaria, a gente tem, que a secretaria e o CRO aí estabeleceu, né? A gente não sabe ao certo o período de contaminação, quanto tempo, enfim, como foi a live do Matuque, né? E como que funciona essa transmissão, quantos pacientes a gente pode atender, em quanto tempo, fazer a asepsia do terminal, a gente tenta fazer tudo isso lá, para diminuir o risco de contaminação. Então, e também tem outra pergunta também, a gente tenta ao máximo não usar o motor. E como a gente tem uma sala que é meio que aberta com a outra dentista, quando a gente vai usar o outro motor, o pessoal sai e tenta ficar só a gente. Só eu e mais um auxiliar, no máximo, né, todos paramentados, e temos que tomar todos esses cuidados. E a gente tenta usar ao máximo, tenta evitar ao máximo o uso de motor e foca no RT. Tenta colocar curativo com ionômero que não libera aerosol. Esse é o nosso principal foco, mas a gente sabe que muitas vezes é necessária a utilização do motor no atendimento de urgência. Nosso projeto é basicamente o que a gente resumiu. A gente quer dar assistência para essas pessoas nesse primeiro momento, dar um pouco mais de esperança nas dificuldades que a gente consegue crescer, né? Então, eu acho que a gente se unindo, se preparando e linkando um pouco o que o Toninho falou, que municípios que estão mais bem preparados aos que menos sofreram, eu acho que eu vou além. Eu vou um pouco mais, eu dou um zoom maior. Micro-regiões, micro-favelas aqui da própria comunidade que se prepararam melhor estão sofrendo menos. Então, assim, eu sei que a São Remo tem uma captação de recurso muito maior por estar muito mais vista, por estar do lado da USP, as pessoas estão vendo diretamente e ajudando muito mais. Concordo plenamente. A gente tem um coletivo da Zona Oeste, então a gente vê os problemas de outras comunidades. Então a gente agora, nesse primeiro momento, a gente quer dar a vara, não dar só o peixe para essas outras comunidades em si,
fazer com que eles se unam e com que eles comecem a promover saúde também, com que eles se organizem da melhor maneira possível. Claro que a gente tem que dar esse respaldo também, porque senão as pessoas vão sair de lá e vão contaminar a gente aqui, ou no mercado, enfim, não tem como a gente pensar só na São Remo, a gente tem que pensar nas outras comunidades ao redor também, que está muito desassistida em comparação com a São Remo. Então, esse projeto, que eu nem vou estender muito, porque o link está na bio aqui, que a Jana colocou aqui, para quem quiser doar em recursos financeiros lá, mensalmente, ou pode doar só uma vez, enfim, e também está explicando todo esse projeto que vai sendo feito. Ação, quem é a ONG que está ajudando a gente, enfim, tá bem estruturado e bem legal lá. Só clicar no link aí na bio. Então, basicamente é isso, gente. A gente está passando por um momento bem de muita dificuldade, mas eu acho que a gente tem que ter força, esperança e ajudar o próximo. Eu acho que a gente sai um pouco da nossa zona de conforto e cada um pensar como eu posso abrir mão de um privilégio meu nesse momento para ajudar as pessoas menos favorecidas. E sempre apoiar o SUS. A gente tem que cada vez mais fortalecer. Eu acho que está nítido. Talvez se a gente tivesse um SUS de qualidade, tinham morrido na atenção primária, com prevenção de saúde, prevenção de doenças, que são doenças de riscos contra o coronavírus, a gente tinha tido muito menos morte. Se a gente tivesse tido investimentos mais em hospitais, porque não é de hoje, né, que a gente sabe que os leitos de UTI estão tão cheios, né, não é de hoje. Então, se a gente pensar em não congelar investimentos e investir cada vez mais, eu acho que esse é uma das principais coisas que a gente pode fazer pós-pandemia, cobrar mais isso dos nossos governantes, né, e lutar cada vez mais para isso, né. Acho que deu para dar uma linkada sem falar muito. Obrigada, Gabriel. Lula. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de estar participando dessa live com todos vocês, né, agradecer ao coletivo São Remo, né, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, aos doadores, aos colaboradores, as pessoas que nos ajudaram de forma anônima, né, e fortalecer, procurar. Às vezes as pessoas reclamam do SUS, mas a gente consegue ser atendido. Tem lugares que você não consegue nem um pré-atendimento, né? É difícil? Mas a gente acaba conseguindo ser atendido. E no nosso amanhã, pós-pandemia, é procurar fortalecer e brigar pelos nossos direitos, correr atrás de uma melhora. Não adianta a gente ficar sentado esperando cair do céu. Não, vamos correr atrás de uma saúde melhor, de uma educação melhor também, que a nossa parte de ensino está precária, está muito sucateada. Então, é sair do sofá, procurar os nossos direitos de forma também coordenada também, sem desrespeitar, sem fazer baderna, sem quebra-quebra, mas de uma forma organizada em prol dos nossos direitos. As pessoas, elas esquecem que na hora que a gente se unir, a gente é muito forte. É como nós falamos, as favelas unidas jamais serão vencidas, né? Então, se juntar essa galera toda em prol de um objetivo único, nós vamos conquistar muitas coisas mesmo. E gratidão pela live e gratidão a todos aí. Obrigada, Lula. Você é uma inspiração. Obrigada. Taninho. Bom, agradecer e poder compartilhar com o Gabriel, com o Lula, essa oportunidade que a Fernanda deu. E pós-pandemia é isso, cada vez fortalecer os vínculos da comunidade, tá? Do Sistema Único de Saúde e da universidade. Então, o quanto esse tripé é um diferencial para a gente no pós-pandemia. Bom, é isso, os vínculos, o afeto, a gratidão, isso é o mais importante. Eu acho que Um abraço, até a próxima. Obrigada, gente. Eu acho que a gente, nesse meio de tantas notícias ruins, né, trazer um pouco de esperança e um pouco da ideia de que o setor saúde pode se juntar com a comunidade, pode se articular com políticas públicas, nesse momento em que o setor da política, né, o cenário político está tão confuso, mas a comunidade corajosamente enfrenta os desafios e assume sua responsabilidade de enfrentar a pandemia, os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que não fogem à luta,
né, e que estão todos os dias indo trabalhar, nem sempre com IPI adequado, nem sempre com todas as condições de trabalho adequado, mas com a capacidade que tem de se mobilizar com os coletivos, com os agentes comunitários, né, os líderes comunitários. Então, eu acho que é isso que faz a diferença, né? E que a gente, nesse pós-pandemia, possa aprender, né? Aprender que a gente precisa fortalecer o sistema de saúde, aprender que o SUS é um patrimônio do povo brasileiro inegociável e que a gente precisa dele, inclusive para regular o sistema privado, né? Hoje a gente percebe, né, no meio da pandemia, como foi importante o SUS para regular o sistema privado que estava perdido, né? A gente viu hospitais privados perdidos, né, Toninho, morrendo e morrendo gente ali nos serviços privados, nos convênios. Então, é no Sistema Único de Saúde que se estabelecem os protocolos. Então, acho que a gente precisa lembrar que o SUS é um patrimônio inegociável do nosso país, que a pesquisa é a fonte do saber, é a fonte da tomada de decisão, é lá que a gente informa a tomada de decisão. A gente não informa a tomada de decisão com o que a gente acha, mas sim com o que está escrito ali na literatura, né? E ter a certeza de que a gente vai sair dessa pandemia fortalecidos como sociedade. Tomara, né, que esse olhar mais de coletivo apareça, né, e floresça na sociedade brasileira, né? Que a gente pare de olhar tanto para o nosso umbigo, né, Gabriel? E comece a olhar mais para o coletivo. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada aos alunos todos que participaram. Fala, Gabriel. Não, queria agradecer a todo mundo. Eu esqueci também que tem um pessoal nas outras unidades também, né, aqui da Zona Oeste, os outros dentistas, as outras unidades também estão se movimentando, porque às vezes parece que só São Remo está fazendo alguma coisa, não. Lá no Jardim D'Alva, Vila D'Alva, né, a dentista lá, Jardim da Abril, pessoal do Abril. Eles têm ações sociais com kit de higiene, com entrega de máscara, de as próprias costureiras lá também fazerem máscaras para a própria comunidade. Então, olha que legal esse empoderamento, né? De todo mundo se ajudando, e esse projeto nosso, que está chegando agora com a parceria da ONG, que eu comentei da doação, eles também estão comprando, a gente vai comprar os alimentos do Cinturão Verde, que são micro produtores que não estão tendo como escoar, né? E acabam perdendo, acabam jogando fora, acaba estragando muitos alimentos. Então, a gente, além de ajudar esses pequenos microempreendedores comprando deles, né, a gente teve a ideia também de comprar da própria comunidade, só que estava muito caro algumas coisas, não deu para competir, não dava para assistir, não deu para competir com esses mercados grandes, mas a ideia era comprar da própria comunidade para estimular o comércio e, além disso, ajudar as pessoas que precisam. Então, é um trabalho que é unido, né? Isso é uma coisa muito, muito legal, e que isso sirva de exemplo e a gente possa ajudar outras comunidades, e que os outros dentistas, outros médicos, outras comunidades façam, né, tenham esse empoderamento social cada vez maior, para a gente juntos sentir menos o baque, sentir menos essa pancada que veio, esse soco forte que foi o coronavírus, né? Então, eu acho que estou muito feliz mesmo em estar participando e em estar na atenção básica de saúde. Eu acho que eu estou num momento da minha vida que eu estou muito feliz mesmo e muito realizado em poder estar, apesar do medo, poder falar que eu fiz parte da história, que eu estava lá, e cada pessoa que alivia uma dor, para mim, é como se eu tivesse salvado uma vida, né? A gente salva um dente, a gente não é médico, mas a gente salva uma vida de outras maneiras também. Então, assim, eu estou muito feliz e muito grato por estar participando, pelo momento que a gente está vivendo, e é isso, gente, a gente tem que ser forte, não tem jeito, vamos dar no meio desse coronavírus. É isso aí. E eu quero terminar, eu queria falar uma coisa que eu preciso falar. Os meninos sabem que eu choro, mas eu preciso falar. Que você, Gabriel, eu não posso chorar. Eu e o Toninho, eu não queria chorar no meio de uma live. A gente tem muito orgulho de ter sido seu professor. Né, Toninho? Você quer falar?
que eu não consigo? Pode falar, gente. O Gabriel é como muitas joias raras nossas. Deu trabalho, né? Ele deu trabalho, viu? A mãe Tem dele muita tá aí gente na boa live também. ainda. Tem Ele muita deu gente trabalho. boa. Tem Trabalho. muito. Tem muita Não, gente Muitas boa. joias. Tem muita. Eu acho que E vai vir mais ainda. O SUS precisa de trabalhadores assim, né? Capazes de fazer um pouco mais. Não é, Toninho? Além de fazer a odontologia que precisa ser feito, e claro, fazer com excelência, fazer com a técnica toda, mas é desse trabalhador, né, que ama o outro e que sente a dor do outro, é que a gente está precisando. Resumindo, professora, ama o que faz, gosta do que faz, e isso é muito gratificante para nós, né? Você veste de corpo e alma o que você faz. Não importa dinheiro nesse momento, é você estar bem no que você faz. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu posso atuar dentro de um campo fazendo o que eu mais gosto. Estar ali com as alunas, estar com os alunos, fazendo o que eu mais gosto, estar orientando e aprendendo todos os dias, tanto com os meninos como com as meninas, né? São 2 projetos de futebol que eu amo o que eu faço. Às vezes eu ouço, pô, você estudou tanto, Lula, para estar fazendo um trabalho social dentro da favela e não está ganhando nada? Estou ganhando sim. Experiência, o sorriso daquela criança, o sorriso daquela adolescente, e incentivando eles para o amanhã, para um estudo, correr atrás do seu objetivo. Né? Então, vocês falando do Gabriel, eu vejo, assim, quantos professores passaram por mim, me orientando, me puxando a orelha, Lula, Luiz, desse jeito, Luiz é daquele jeito, né? Ontem foi aniversário da minha mãe, e eu não pude chegar e dar um presente maravilhoso para minha mãe, mas eu fui, num simples gesto, levei uma lembrancinha simples, e vários colegas me desejando para minha mãe um feliz aniversário, né? Que ano passado a gente teve uma situação que ela não estava bem de saúde, né? Como seria o nosso Natal sem a velhinha guerreira, sem a nossa rainha? E, graças a Deus, Deus nos proporcionou que ela estava bem, completou mais um aninho de vida, e é maravilhoso você estar de frente com seus professores, os professores te elogiando, você também aprendendo com outras pessoas, né? E o orgulho que deve ser do professor vendo o seu aluno se sobressaindo, né? Mostrando outras qualidades, né? Outras qualidades. Então, eu me vejo no lugar do Gabriel, outras pessoas também me olhando de forma diferente, como professor de arbitragem, minha coordenadora do projeto Meninas em Campo, as pessoas do nosso coletivo ali, que eu não vou citar nomes para não deixar nenhum nome para trás, mas o coletivo nosso é um motivo de orgulho mesmo, né, de fazer parte de um coletivo tão forte, tão construtivo dentro da São Remo, né, que eu falo com muito orgulho, estou muito bem assessorado com o coletivo São Remo. Nós estamos bem assessorados, né? E isso é gratificante demais, é olhar para o outro e conseguir atender o outro, né? Então, acho que não tem nada mais gratificante de você conseguir chegar, bater na porta de alguém e conseguir atender aquela pessoa. Né? Então, fica até difícil de falar nesse momento, mas é gratidão para todos os envolvidos, todas as pessoas que estão. Né? E, mais uma vez, obrigada por fazer parte dessa live. Gabriel, professora, né? Eu até brinquei com o Gabriel, falei, pô, Gabriel, mais falar, cara. Todos doutores, e eu começando ainda, porque eu estou sonhando com o meu doutorado ainda, né? Então, eu vou chegar também nesse nível. Vai. Então, com certeza, Lula. Essa questão que o Gabriel levanta, assim, de você atender e ter medo de atender, isso é óbvio, assim. Segunda-feira eu atendi uma urgência e é óbvio, você se protege todo, mas você tem medo, mas você enfrenta o medo, não tem jeito, assim. Esse processo de atendimento, o seu objetivo lá é tirar a dor do paciente. E o que o Gabriel fala, te dá uma emoção muito grande, você se precavém, você toma cuidado, mas você tem que enfrentar o seu medo, porque, assim, o seu comprometimento é com o outro, com o paciente, tá? Então, é isso. Bom, obrigado, pessoal, obrigado mesmo. Muito obrigado, gente, de coração mesmo. Obrigada. Eu acho que não tenho o que falar, gratidão. Acho que gratidão e mais gratidão. E o clima aqui também, quase que eu chorei também aqui, porque às vezes eu olho para trás, né, e eu vejo o tanto de coisas que a gente viveu e tudo mais,
E para deixar um clima mais alegre, eu vou falar uma frase e falar para os alunos que estão assistindo: há esperança, gente. Claro que é. Não me desvalorizando, mas assim, há esperança, viu? Se você foi bagunceiro durante a faculdade, mas isso não é que eu era bagunceiro, eu era 880. Se era para bagunçar, eu era bom, mas se era para fazer projeto social, para vestir a camisa, para ir, ficar virado, e eu também ia. Então, assim, há esperança. Os alunos têm CP e tudo mais, então há esperança. Então, para terminar a live com um pouco mais de sorrisos, né? Eu acho que eu deixo essa recado aí. Obrigado, Lula. E é muito gratificante isso também. A gente recarrega nossas energias, porque o Lula sabe muito bem que às vezes eu mando mensagem para ele e falo, cara, não aguento mais, velho, chega, eu estou exausto psicologicamente, não é minha função, eu vou sair fora, não aguento mais, mas assim, não, vamos. Tem o Erickson também que está assistindo a gente aí, que também é do coletivo. Gente, é difícil, mas quanto mais difícil, depois vai ser muito mais prazeroso. O que vem fácil, vai fácil. Então, essa luta vai ser muito boa quando a gente sair dela, vai virar uma história para contar. A gente vai estar mais fortalecido, não é a primeira e nem a última pandemia que vai vir. Então, a gente está construindo conhecimento e unindo ali, né, esses coletivos e fortificando as pessoas para se preparar para as próximas pandemias e aumentando a nossa resiliência, né, social ali. Eu vou só falar uma frase que a minha coordenadora Sandra Santos fala: o impossível é temporário. Né? O impossível é temporário. Então, logo mais estaremos numa discussão um pouco melhor, diferente da de hoje, né? Até mesmo construindo um TCC, alguma coisa parecida assim, né? De como foram as ações sociais dentro das comunidades. Né? Muito bom. Mas gratidão a todos. Obrigada, tenha uma boa noite. Gente. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Sayonara. Diego, pode ser meu aluno sim, Diego. Venha para a faculdade. Stay home, sayonara. Tchau. Tchau, galera. Tchau, obrigada.